Olá, sejam muito bem-vindos. O tema de hoje é o filme Meu Nome é Agneta. É um filme sueco, lançado agora em 2026, está disponível na Netflix, e um filme muito interessante. Não tem como você assistir, passar por essa história, pela história da Agneta, e só desligar a TV e ficar normal, porque esse filme ele é bem complexo, ele traz muitas reflexões. É um filme leve, é um filme gostoso de assistir, mas não deixa de ser muito profundo. Eu gostaria de trazer uma análise psicanalítica sobre os personagens, sobre o enredo da história, o que a gente consegue entender naquele personagem da Agneta que representa muito do papel feminino na sociedade. É muito difícil uma mulher, né, na faixa de idade dela, de 40, 50, 60, 70 anos, que não consiga se identificar em algum momento com os comportamentos da Agneta. Ela é uma mulher que aos 49 anos perde o emprego e o mundo desaba, porque o emprego dela ancorava toda a estrutura que ela tinha, num sentido emocional. Então, todos os dias ela ia para aquele emprego, é o que ela sabia fazer, e dava muito certo, e ela está em um relacionamento, num casamento, os filhos já foram embora. Então, aquela ocupação, aquele labor do trabalho, faz com que a vida vá passando dia após dia após dia. Ela nem se dá conta do quanto que a vida é monótona. Mas a Agneta mostra muito o papel invisível, né, dessa mulher que se torna invisível na sociedade. Ela está ali, ela existe, mas ela não tem um destaque, ela não tem um espaço de valor, né? Ela tem as suas responsabilidades e assim segue a vida da Agneta até aquele dia, o fatídico dia que ela perde o emprego, ela é dispensada após 20 ou 25 anos de trabalho, ela simplesmente é dispensada do trabalho. E ela precisa agora pensar o que ela vai fazer da vida. E então ela começa a procurar emprego, o relacionamento dela, diga-se de passagem, um relacionamento morno, morno para frio. Eles dormem em quartos separados, ele tem uma rotina muito diferente da dela, ela tem muita preocupação com o que ele pensa, então eles não têm uma intimidade para contar o que cada um está vivendo. E aí ela resolve procurar emprego e acha uma vaga de au pair, que não é uma vaga para uma pessoa mais velha, né? A vaga de au pair, geralmente, é uma vaga para moças, para jovens, e ela se arrisca, já por não ter muitas opções, e dá certo esse emprego, e ela vai para a França. E esse marido, um clássico aparentemente neurótico, controlador, e ele começa a colocar os medos que manipulou ela até ali, né? De não vai dar certo, você não consegue, você não sabe a língua, e começa a trazer, né, um turbilhão de coisas negativas para que ela não siga aquele plano, mas por alguma razão ela enfrenta os medos com medo, mas ela segue, ela vai para esse lugar, acreditando que vai cuidar de uma criança, e ela chega lá, é um idoso, o Einar, também um personagem muito forte, incrível, né? Os três personagens do filme, né? O Magnus, o marido, a Agneta, a personagem principal, e o Einar, esse idoso que eu já tenho que dizer que eu vou dar spoiler, não tem como contar do filme sem trazer algumas coisas, vou tentar não trazer tudo. Mas dá para ver, é como se o marido representasse o superego, a regra. Não pode, ele está o tempo todo, não pode, você não pode engordar, você não pode mostrar os braços que estão gordinhos, você não pode comer dessa forma. Depois, em algum momento, ele vai dizer: a gente dançou, o que as pessoas vão pensar quando souberem que a gente dançou? Então, ele é assim o estereótipo do superego, né? Nada pode, tem que ser tudo muito rígido, tem que passar muito essa imagem do permitido, do que é aceitável, do correto. E num outro lado vem o Einar, esse senhor que ela vai para lá para cuidar, achando que é uma criança, mas é um idoso totalmente no id. Ele está no caldeirão das pulsões, ele não tem freio. O nosso id, né, essa instância, é o lugar das permissões. Você pode tudo, tudo que você quiser. É o louco, né? O louco, ele não está preocupado com a sociedade, ele não está preocupado em agradar, ele quer viver, ele quer trazer prazer para a vida dele, ele quer experimentar. Então, o Einar, sendo o oposto desse marido, ele traz ela para um outro universo, que é um lugar que ela nunca frequentou, que é um campo quase que da loucura, né? Então, esse homem, ele coloca ela para dançar. E o que é a dança, senão a expressão de liberdade? E quando ela começa a experimentar esse universo, pezinho de cada vez, mas ela vai experimentando, ela vai tomando gosto, ela vai se descobrindo e se redescobrindo, e ela vai experimentando coisas que até então ela não se permitia.
Então, esse personagem, né, que ela vai para cuidar, na verdade, ele vem para libertar, ele traz todo o caminho para que ela roupas, né, que se mostrem mais, né? Ela vinha, a cor dela era bege, tudo tampada, tênis, e de repente ela se vê num vestido mostrando os braços. Então tem todo a silhueta, né? E toda a relação, uma nova relação com o corpo, porque ela não aceitava aquele corpo, ela tinha vergonha. E de repente ela se vê pedindo desculpas para o próprio corpo por toda a rejeição que ela mesma tinha com ela, um momento assim maravilhoso, ela em frente do espelho, se tocando e se aceitando e gostando do que via, uma cena linda. Então, o filme ele vai trazendo vários momentos assim extremamente profundos de reflexão do quanto que o nosso feminino realmente é reprimido, o quanto que às vezes a gente se perde, né? Na história começa ela mostrando, né, os filhos, as demandas, esses filhos foram embora, mas eles continuam cobrando ela de alguma forma, esse marido continua esperando que ela faça alguma coisa por eles, né? E ele não dá permissão para que ela vá, mas ela vai e ela começa a se permitir viver agora, então, esse momento de individualização. Um momento lindo. Então, o que traz o equilíbrio, né? Onde ela vinha, que tinha muita opressão, e de repente ela vai para um lugar que agora pode tudo. Todos os excessos não são bons. Aqui não é bom esse lugar onde não pode isso, você não pode comer, você não pode se vestir assim, você não pode dançar, você não pode falar dessa forma. Né? Então é muita regra. Mas aqui também, para onde ela chega agora, esse novo lugar, esse vilarejo, tudo pode. Você pode vestir o que você quiser, você pode se comportar do jeito que você quiser, você não precisa se preocupar com o outro. Só que a gente vê nesse lugar aqui também, quando aparece a história do Einar, é uma história também de sofrimento. Apesar dele ter, né, se permitido viver tudo que ele quis, ele pagou um preço muito caro. O preço que ele paga ainda é muito alto, porque em algum momento da vida dele ele teve que tomar uma decisão e as consequências foram muito grandes. Ele foi afastado do filho dele. Ele carrega uma culpa que agora na velhice isso destrói ele todos os dias. Então aí ele se entrega para alguns vícios para ele poder suportar a dor dessa ferida, algo que saiu do controle dele. Então tudo que está no excesso não é bom. Então parece que o filme ele vem mostrar ali a necessidade do equilíbrio, né? Que é o que nessa instância do ego, né? Que Freud vai dizer aonde vai estar o equilíbrio, né? Você não precisa estar nesse superego que é só regra, 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 mas também não é legal a gente viver muito no campo da loucura, joga tudo para o ar e vai ser feliz. Acho que a vida adulta exige, né? De que nos pede responsabilidades, consciência, escolhas, né? Escolhas conscientes. Então é um filme magnífico, um filme maravilhoso. Ver o processo dela, desse desabrochar, aquela cena onde ela está correndo no jardim de flores, é maravilhoso. Então, o processo de aceitação dela, de autoaceitação, de amor próprio, de empoderamento, de dizer não para esse homem, né? Quando ele não vem de uma maneira assertiva buscar ela, né? Ele vem dizendo assim que ele quer a Agneta dele, aquela mulher que ele encontra ali quando ele vem, né, da Suécia para a França para encontrar com ela, ele olha e estranha aquela mulher, ele não reconhece a esposa e ele fala assim, ela pergunta, mas você não está feliz? Porque eu estou feliz, você não está feliz com a minha felicidade? Uma pergunta maravilhosa. E aí ele dá uma engasgada e diz assim, tô, mas essa não é a minha Agneta, eu quero a minha Agneta. Quem era a Agneta dele? Aquela mulher submissa, apagada, sem nenhum propósito, sem nenhum plano, só acordava e dormia, cumpria obrigações. Era uma mulher invisível. Ah, nem contei a parte muito chata, muito. O marido tem uma amiga ou uma personal que todos os dias eles fazem uma atividade física juntos. Então todo dia eles estão correndo, eles estão pedalando. Agora por último eles iam fazer, parece que caiaque, alguma coisa assim. Uma moça mais jovem, atlética, ou seja, a cobrança o tempo todo, né? Uma pressão o tempo todo para que ela também, né? Fique nesse lugar, né? Nesse padrão e ela está fora de um padrão, né? Que parece que é o ideal para a sociedade. Então, quando ela nesse momento que ele vai para buscar ela e ela se posiciona, é libertador. É como se todas as mulheres que vivem esse lugar de desvalorização esperasse, né? É como se
ficasse ali junto. Vamos falar. Coragem aí. Vai, Agneta. Fala para ele que você não vai voltar a ser a antiga, que não tem como retornar. E é muito isso. Em terapia, é muito dessa forma que acontece. Uma vez que você evoluiu, que você entendeu, uma vez que você perdeu uma ingenuidade sobre algo que te prejudicava, não tem como mais voltar atrás. É interessante, às vezes os pacientes falam assim: ai meu Deus, mas será que eu vou sustentar? Será que eu vou conseguir? Não é mais uma escolha, não tem como. Quando se perde uma ingenuidade, não tem como você voltar naquele papel antigo, não te cabe mais. Então a Agneta é muito visível a transformação dela. Não tem como ela voltar a ser aquela antiga morreu. Era uma versão dela. Mas ela abriu espaço, estimulada por esse novo ambiente, por esses novos amigos, por esse novo desafio, a trazer à tona uma nova personagem, uma nova versão dela. E nós todos somos convidados a também trazer novas versões nossas. Às vezes a gente fica sempre no mesmo papel, sempre na mesma condição, mas nós temos condição de desenvolver outros papéis e outras possibilidades, né? De sair daquela rotina, daquilo que não faz mais sentido, daquilo que não cabe mais. Então, quando a Agneta faz todo esse movimento de transformação, dá uma esperança, né, para quem está assistindo de se essa pessoa que era tão engessada, que era tão limitada, que era tão apagadinha, está conseguindo viver tudo isso, eu estou contando só pequenas partes, porque eu recomendo que você assista o filme, né? Então, é como se ela desse uma permissão para que a gente possa sonhar. Sonhar em viver uma nova história, em viver uma nova relação consigo mesma e com o mundo. E até mesmo corrigir aquilo que ficou solto, ficou perdido. O Einar também consegue corrigir, né? Ele não é o principal ali no filme, mas a história dele acho que daria um filme à parte, porque também é um personagem maravilhoso, muito lindo, e que, de alguma forma, né, ela vem para ajudar ele nesse processo. Acho que a vida é muito assim, né? A vida coloca pessoas no nosso caminho para que a gente se encontre, para que a gente aprenda. Algumas pessoas ficam ali por um tempo e depois vão embora, seguem o caminho delas, mas o que fica é a lição. Então, finalizando aqui a análise desse filme, qual a lição que você tira? Qual o aprendizado? O que dá para pensar sobre toda a história da Agneta? Me conta aí nos comentários. Você já assistiu esse filme? O que você achou muito legal? E o que você acha que talvez deveria ter sido diferente? Vamos falar sobre isso?